Ninguém tem livro? Então vou procurar aqui. Eu tenho. Então abre aí, Valdeni, para a gente, por favor. O Pão Nosso, capítulo 107, o título é Piedade. Carta de Paulo a Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo, quando ele diz: mas é grande ganho a piedade com contentamento. E o Emmanuel comenta o seguinte: fala-se muito em piedade na terra. Todavia, quando assinalamos referências a semelhantes virtudes, dificilmente discernimos entre compaixão e humilhação. Ajudo, mas este homem é um viciado. Atenderei, entretanto, essa mulher é ignorante e má. Penalizo-me, contudo, esse irmão é ingrato e cruel. Compadeço-me, todavia, trata-se de pessoa lamentável ou imprestável. Tais afirmativas são reiteradas a cada passo por lábios que se afirmam cristãos. Realmente, de maneira geral, só encontramos na terra essa compaixão de voz macia e mãos espinhosas. Deita mel e fel, balsamiza feridas e dilacera-as. Estende os braços e cobra dívidas de reconhecimento. Socorre e espanca, ampara e desestimula. Oferece boas palavras e lança reptos hostis. Sacia a fome dos viajores, dá experiência com pães recheados de fel. A verdadeira piedade, no entanto, é filha legítima do amor. Não perde tempo na identificação do mal. Interessa-se excessivamente no bem para descurar-se dele, em troca de ninharias, e sabe que o minuto é precioso na economia da vida. O Evangelho não nos fala dessa piedade mentirosa, cheia de ilusões e exigências. Quem revela energia suficiente para abraçar a vida cristã, encontra recursos de auxiliar alegremente. Não se prende às teias da crítica destrutiva e sabe semear o bem, fortificar-lhe os germes, cultivar-lhe os rebentos e esperar-lhe a frutificação. Diz-no Paulo que a piedade com contentamento é grande ganho para a alma e, em verdade, não sabemos de outra que nos possa trazer prosperidade ao coração. Quer comentar, Valdeni? Palavras fortíssimas, né? Mas, infelizmente, é claro que ele está aqui colocando, o Emmanuel está colocando todos dessas dificuldades aqui, de uma maneira geral, obviamente, que há exceções, e muitas exceções, graças a Deus, muita gente. Mas aí, eu pelo menos entendo que eu preciso ter um cuidado de olhar para mim e saber como é que está a minha piedade. Se está esse contentamento, se está alegria, ou se eu ainda estou cobrando benefícios, se eu ainda estou cobrando agradecimento, se eu estou cobrando ainda alguma coisa ou exigindo alguma coisa para fazer essa caridade. Ainda hoje, conversando com uma pessoa no consultório, estava falando disso. Ela dizendo que está meio desanimada porque faz, ninguém agradece, ninguém e tal. E isso ainda permeia o nosso meio espírita, infelizmente. Precisamos, aí o convite, né, para cada um, de per si, olhar para si e ver como é que está a sua caridade. Como é que você está agindo, segundo essas palavras do Emmanuel, ou não? Essa é a intenção, ou pelo menos o objetivo que eu entendi na mensagem do Emmanuel. Obrigado, Valdeni. Mauro. Oi. O meu entendimento, foi tudo bem? O meu entendimento foi assim, eu acho que assim, não foi nem a pessoa assim, cobrando reconhecimento, eu achei que foi mais a gente dá, mas ponderando, estou dando, mas a pessoa não trabalhou,
eu estou fazendo isso, mas ao invés dela podia arrumar uma faixinha. Eu entendi mais para esse lado, não... Mas também entendo que o Valdemir falou, com certeza. A gente dá e fica querendo, mas ninguém me reconheceu, eu fiz isso, ninguém... Também existe esse lado. Mas na edição eu achei mais que Emmanuel foi mais para esse lado da gente dar, mas ponderando, dando, mas está reclamando. Fulano não trabalha, o outro não fez isso. Não é isso também? Sim, Emmanuel toca nessa temática. E nós até comentamos isso, se eu não me engano, ontem, mas com certeza na semana passada, que diante da doutrina nós temos 3 etapas. Lembra disso? Conhecer, interiorizar, vivenciar. Então, nós, quando estamos na fase do conhecimento, né, que não vivemos ainda a doutrina em nossos hábitos, nós vamos agir dessa maneira, mas faz parte do processo. Ninguém sai do conhecimento para a prática integral. Ninguém faz isso, ninguém. Nós precisamos nos convencer primeiro do bem, nós precisamos nos convencer, né, de frear uma série de coisas, inclusive a crítica que Emmanuel faz aqui, né, nessa lição. A gente faz, mas vai criticando. A gente faz, mas vai botando as reticências. Então, mas vai chegar o dia que nós apenas faremos. Apenas faremos. Olha o exemplo de Jesus com a mulher adúltera. Olha o exemplo de Jesus com o escravo do centurião romano. Ele não fez considerações. Ele simplesmente perguntou para ela: onde estão aqueles que te acusam? Ela não está mais aqui, não. Deu linha na pipa. Aí ele fala: eu também não te condeno. Vai, não peques mais. Ele orienta. Né? Então, é dessa maneira que um dia nós chegaremos. Nós chegaremos nesse dia, né? Em que viveremos dentro dessa plenitude a mensagem do amor. Emmanuel fala, o Valdemir fala muito disso, né? A lei é única, né? A lei de amor. Só que eu também entendo que o amor não é um sentimento restrito, único. Ele é um compêndio, ele é um mosaico de virtudes. Porque quem ama precisa ter paciência, precisa ter comiseração, precisa ter uma série de coisas para nós entendermos o amor na plenitude que Jesus nos mostrou, né? Então, a gente tem que ir pegando cada pecinha dessa e ir sedimentando na gente. Por isso que Emmanuel faz essa consideração, né? Que bom que a gente já está fazendo. Antes, nós nem fazíamos, só criticávamos. Agora, a gente já faz e ainda critica. Vai chegar um momento que nós não criticaremos mais e continuaremos fazendo. Então, é assim, é um processo. Nós não precisamos nem devemos nos deprimir porque ainda fazemos dessa maneira, mas nos estimular porque eu já faço o bem, já estou intencionado a isso. E coloque toda a minha energia não em corrigir o outro, mas corrigir a nós próprios. Porque essa é a nossa vitória, né? A nossa vitória não está em corrigir o outro, nossa vitória está em nos corrigirmos. E é isso que a gente está aqui fazendo, né? Buscando compreender para, aí individualmente, aprender coletivamente e exercitar individualmente, né? Que é o que nós precisamos. Muito obrigado, muita excelente lição. Antes de nós irmos para a nossa prece, eu quero agradecer, né, muito em nome da nossa irmã Margarete, toda a corrente de preces que fizemos em conjunto e individualmente pela nossa irmã Mariana. Graças a Deus, se conseguiu reverter o quadro que estava na iminência de ocorrer. Ela estava já no 10º andar do Menezes Cortes e estava disposta, sim, ao suicídio, né? E, graças a Deus, ela
a irmã que estava lá, né, a bombeira que estava lá intermediando, né, aquele ato, conseguiu convencê-la. Temos a certeza que as preces ajudaram muito, que os espíritos com certeza estiveram ao seu lado e que ela, então, agora está sendo cuidada, está sendo tratada, está medicada, hospitalizada, mas precisando ainda de muito apoio, né? E que nós, ao longo desses encontros, possamos sempre lembrar dela na figura da nossa irmã Margarete, para que ela receba de cada um de nós a força que precisa, né? Para vencer esse momento crítico da sua vida. Então, vamos fazer a nossa prece inicial. Vamos pedir a nossa irmã Geórgia que possa fazer a nossa prece, que Jesus a ampare, que sejam as suas palavras as nossas palavras de agradecimento por esse momento tão especial para todos nós. Pai, divina sabedoria e bondade, te agradecemos, Senhor, pelas palavras do Mauro em relação à irmã, que estava tão aflita ontem, Senhor. Que os espíritos de luz aguardem, a conservem e coloquem ela, Senhor, no caminho e na serenidade. Te agradecemos por esse encontro, te agradecemos por esta noite de estudo, te agradecemos, Senhor, pelo lar de cada um de nós, que possamos estar sempre em sintonia contigo. Muito obrigado, fique conosco, hoje, agora e sempre, que assim possa ser. Graças a Deus. Obrigado, Geórgia. Vamos, então, meus queridos irmãos, ao nosso estudo de hoje. Nós paramos lá no item O Cristo. Todos já estão lá? Então, Verinha, você pode ler para a gente? Com prazer. Espero que a minha transmissão esteja boa, porque eu passei a tarde hoje no Meet, foi tranquilo, tá? Tá boa. Então, vamos dar continuidade. O Cristo. Jesus não veio destruir a lei, isto é, a lei de Deus. Ele veio cumpri-la, ou seja, desenvolvê-la, dar-lhe o seu verdadeiro sentido e apropriá-la ao grau de adiantamento dos homens. Eis porque se encontra nessa lei o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo, que constitui a base da sua doutrina. Quanto às leis de Moisés, propriamente ditas, Jesus, ao contrário, modificou-as profundamente, seja no conteúdo, seja na forma. Combateu incessantemente o abuso das práticas exteriores e as falsas interpretações, e não podia fazer com que essas leis passassem por uma reforma mais radical do que quando as reduziu a estas palavras: amar a Deus acima de todas as coisas, e ao próximo como a ti mesmo. E acrescentando, eis aí toda a lei e os profetas. Por estas palavras, o céu e a terra não passarão, sem que se cumpra perfeitamente tudo até o último iota. Jesus quis dizer que era necessário que a lei de Deus fosse cumprida, isto é, fosse praticada sobre toda a terra, em toda a sua pureza, com todos os seus desenvolvimentos e todas as suas consequências. Porquanto, de que serviria ter estabelecido essa lei se ela tivesse de ficar com o privilégio de alguns homens ou mesmo de um só povo? Sendo todos os homens filhos de Deus, eles são, sem nenhuma diferença, merecedores da mesma consideração. Ok. Quer comentar, Valdemir? Abre o microfone. Obrigado, Bel. Isso é para não atrapalhar você falar, eu fecho o meu para não atrapalhar você. Mas esse primeiro parágrafo é interessante, porque Jesus não veio destruir as leis. Mas entendamos bem aqui que ele não veio destruir as leis de Deus. Aqueles princípios básicos, essenciais da doutrina cristã, das leis de Deus. Mas as leis de Moisés, como diz Kardec, ele as modificou praticamente todas. Até porque as leis civis precisam acompanhar o progresso da humanidade. Então, ao tempo de Moisés, era necessário que existisse
leis duras, inclusive de pena de morte, porque as pessoas não aceitavam a outra coisa, não entendiam outra coisa a não ser a ameaça, o medo. Jesus vem modificar isso, inclusive em relação a Deus. Para Moisés, ou pelo menos nas leis de Moisés, Deus ainda é cioso, é invejoso, é violento, é punitivo. E Jesus vem modificar essa percepção de Moisés, trazendo um pai amoroso, um Deus de amor, de bondade, de justiça, de caridade. Então, isso é interessante que a gente perceba isso e entendendo. Kardec está pegando isso aqui na sequência da primeira revelação, que é Moisés, da segunda revelação, que é o Cristo, e o próximo tema a ser estudado é o Espiritismo, a terceira revelação. Todas elas estão conectadas, mas o progresso da humanidade vai fazendo com que as nossas percepções sejam diferentes em relação a épocas anteriores. Então, e ele fecha aqui esse primeiro parágrafo com a lei que você lembrou aí, né? Que eu falo, né? A lei é de amor. Aí você lembrou aí, o amor é um mosaico. Ok, aí ele me lembrei aqui, enquanto você estava falando, eu lembrei de um princípio da psicologia, que diz que, da Gestalt, que diz que o todo é maior que a soma das partes. Então, o inteiro é maior que a soma das partes. Então, o todo, que é o amor, é muito maior do que a caridade, o respeito junto, o entendimento junto. Então, o entendimento, os pedacinhos. Quando eu junto tudo, eu faço esse sentimento que é amor. E é para lá que nós estamos caminhando, para essa posição de espíritos puros. Aí sim, aprenderemos a amar, saberemos amar, e aí estaremos com esse quadro pronto. Aí estaremos com o todo, como disse, que é muito maior que a soma das partes. Assim entendi esse primeiro parágrafo. Mas eu vou deixar o segundo para você, e para quem quiser participar aí com a gente, ficar aberto à vontade. Eu estava aqui refletindo, né, exatamente naquilo que Jesus, como ele diz, veio corrigir, né, e aquilo que ele veio dar cumprimento, mas também nas leis que estavam vigentes à época, né? Tanto que vem aquela questão dos impostos, né? E que Jesus pergunta, né, na moeda, né, o que está aí nessa moeda? Qual é a imagem que está aí? Ah, é de César. Então, dá a César o que é de César, ou seja, mostrando a responsabilidade que nós temos que ter diante das leis que regem a sociedade. Nós não podemos vestir a toga da rebeldia, né, da anarquia, em função de nada, porque é isso que nos organiza, né, que nos diferencia do selvagem, né? Então, eu achei isso também interessante, porque aquilo que ele julgou, né, estar não só desconectado das leis de Deus, né, mas também distante de uma convivência justa, ele fez a devida correção, como, por exemplo, curar no sábado, né? Ah, não, sábado não pode curar. Estava lá. Mas aí Jesus foi e curou no sábado. Aí ele fez o devido questionamento. Vem cá, se a tua cabra fugisse no sábado, você não ia lá buscar? Porque te interessava. E por que você não pode se interessar pela dificuldade do próximo? Então, ele fez os devidos ajustes, né, dando cumprimento à lei de Deus, na integralidade, e fazendo o ajuste possível à época nas leis que eram vigentes então, até então. Diga, Verônica. Abre o áudio, Verônica. Está ouvindo agora? Sim. Esse parágrafo que foi lido, aqui no meu livro consta-se mais alguma coisa, vou dar aqui uma lidinha bem rapidinha. Quanto às leis de Moisés, Jesus teve o cuidado de modificá-las profundamente, tanto no seu conteúdo quanto na forma de aplicá-la.
combateu os abusos das falsas interpretações e das práticas exteriores, ou seja, rezas longas, cheias de rituais, com palavras repetidas e sem nenhum sentimento vindo do coração. Jesus reformou radicalmente as leis de Moisés, resumindo-as nas seguintes palavras. Aí é o que tem no parágrafo. Você pode dar uma explicadinha nisso, Mauro? Então, ele acrescentou no texto aí as práticas que eram comuns, os rituais que eram comuns à época, né? Então, ele veio tirar aquilo que era acessório. Olha, isso é acessório. Até hoje a gente se prende no que é acessório e ignora aquilo que efetivamente é o importante. Então, a gente às vezes diz assim, eu tenho que ir lá na igreja orar. Por que você não pode fazer onde você está? Então, esse é o pensamento. Tira o que é acessório. Aquilo que é extremamente irrelevante, não vai modificar no resultado. E se aplique naquilo que efetivamente vai te fazer evoluir, crescer, amadurecer, né? Então, essas palavras adicionadas levam a essa interpretação. É tipo a decoreba, né? Exato, a gente faz simplesmente porque é o protocolo, então vou seguir o protocolo. Né? Quando, na verdade, a gente precisa sair disso, né? E viver a mensagem doutrinária ou cristã, não por protocolos, não por padrões pré-estabelecidos, mas diante da nossa interpretação, do nosso entendimento, porque é assim que nós entenderemos. A gente fala sempre aqui o seguinte, olha só, estava até conversando isso com o Léo, numa live que nós fizemos lá para o centro do Léo, né? Do Léo, da Geórgia. O propósito de nós estarmos aqui hoje, qual é? Evoluir, né? Evoluir, tá bom. Mas antes de evoluir, o que nós estamos fazendo aqui hoje? Estudando para compreender. Estudando, né? Para compreender, não é isso? Isso. Isso. Então, se estamos aqui para compreender, o que nós temos que fazer? Primeiro, temos um espaço que seja natural nós perguntarmos, tirarmos as nossas dúvidas a respeito do que está sendo dito. E o que está sendo dito, principalmente, tem que ser compreensível. Nós não estamos aqui para expor um conhecimento, uma retórica, né? Que nos faça maiores do que ninguém. Não é isso, o propósito não pode ser esse. O propósito tem que ser de compreensão daquilo que nós viemos buscar, que é esse conhecimento. Porque só conhecendo, só entendendo a mensagem, nós seremos capazes de transformá-la em ação. Se nós não compreendermos, ou não tivermos a chance, como estamos tendo aqui agora, de perguntar, né, de trazer como eu pensava, se está certo ou se não está errado, de reformular aquilo que eu compreendia antes, nós sairemos, talvez, até piores do que quando chegamos, cheios de interrogação na cabeça. Então, o que Jesus fez? Jesus tentou fazer isso, trazer a mensagem de uma maneira palatável, compreensível, facilitada para aquele povo, aquela época. Aí ele trouxe historinha, ele contou aquilo que eles faziam na época, usando a cultura da época, para que, através disso, eles compreendessem a sua mensagem. E ele sabia que nós íamos evoluir na intelectualidade. E ele, então, nos manda o Consolador, que é a terceira revelação, o Espiritismo, porque já estamos em condição de compreender com maior profundidade. Mas a nossa busca incessante é pelo entendimento da mensagem. Se nós não nos compenetrarmos
de que eu preciso buscar esse entendimento, aí a gente entende porque muitos companheiros que hoje na sala não, hoje no grupo temos mais de 160 pessoas, e aqui temos hoje 32, flutuando aí em 47, 50. Porque talvez essas pessoas ou se cansaram ou não entenderam que o propósito não é vir aqui escutar o Mauro, que o Mauro fala legal, o Valdemir, poxa, que pessoa fantástica. Não é esse o nosso propósito. É de nós compreendermos a mensagem. E aí, cada um, compreendendo a mensagem, fará o devido transporte para dentro de si. E aí, sim, uma vez aqui dentro, ele vai se mostrar fora, através da nossa reforma íntima. Ok? Então, quando ele fala aqui, é exatamente nesse aspecto. E aí vamos entrar no segundo parágrafo que o Valdemir gentilmente me passou aqui, né? Quando ele fala aqui, né, que o céu e a terra não passarão sem que tudo esteja cumprido até o último iota. E aí ele explica. Jesus quis dizer o quê? Ser necessário que a lei de Deus tivesse cumprimento integral. Como é que a lei de Deus vai ter cumprimento integral? Quando isso vai acontecer? O que vocês acham? Quando nós entendermos. Quando todos nós estivermos nos amando, isso. Quando nós compreendermos e estivermos vivenciando a mensagem. Então, esse é o caminho, gente, não tem outro. Por isso que a gente, sempre que tem oportunidade, a gente fala. Estudar em grupo é ótimo, é excelente e é o melhor modelo. Mas nós temos que buscar o aprofundamento. Quando estamos aí no intervalo de um encontro para outro, vamos ter aí uma semana até o próximo encontro. Vamos estudar, vamos nos adiantar, né? Vamos buscar aquele momento. Deixa eu ver como é que isso aqui era na época de Jesus. Vamos lá, para que a gente entenda o contexto. Aí a gente vai entender o porquê que aconteceu daquele jeito, né? Por que hoje acontece desse jeito. Então, não fiquemos apenas no que a doutrina espírita nos trouxe. Nós precisamos usar os ramos que ela também nos mostra, que é o ramo da história, né? Que vai nos ajudar e muito a compreender a profundidade da sua mensagem. Tá bom, gente? E aí, continuando aqui, né? Efetivamente, de que serviria haver sido promulgada aquela lei se ela devesse constituir privilégio de alguns homens, ou sequer de um único povo? Então, de novo, o espiritismo, gente, não veio apenas para os espíritas. A mensagem de consolação. E ela cabe e consola a quem a buscar. Então, não tem aqui os eleitos. Nós não somos os eleitos. Nós somos aqueles apenas que estamos buscando na doutrina espírita essa mensagem consoladora, que é franqueada a qualquer um que queira, diferentemente do que acontecia no passado. Nem todos eram permitidos conhecer. O dever de casa que não ficou esquecido, né? Nós ficamos de fazer um dever de casa. Ok? A história lá do concílio, lembram? Então, esse é da Íria. A Íria que está devendo esse trabalho aí. É isso aqui. Então, nessa pesquisa, quem se interessou, né, teve a curiosidade de ir lá ver, vai notar que no cristianismo, na verdade, no catolicismo, que já era catolicismo nascente, existiam conflitos de entendimento, de posicionamento a respeito do que Jesus tinha deixado, né, como exemplo.
e a interpretação das Escrituras. Então, de novo, nós caímos na história do entendimento. E aí, gente, hoje, com o advento da terceira revelação, em que nada mais está sob o tapete, nada mais está nas mãos de poucos, isso está disponível a quem quer ter contato. Então, aproveitemos, vamos aproveitar esse momento. Não vamos desperdiçar essa oportunidade tão importante, porque talvez tenhamos maior dificuldade se deixarmos passar essa grande facilitadora que hoje está diante de nós, né? Que é a própria doutrina. Diga, Mauri. É só lembrar que até as propagandas de televisão dizem assim: o mundo não caminha com respostas. O mundo caminha com perguntas. Respostas estão todas aí. Agora, quando você se interessa por saber por quê, como é, o que é, a espiritualidade toda vem te ajudar, porque você está querendo saber para se melhorar, para fazer melhor. É verdade. Diga, Valdemir. Mauro, lembrando, no finalzinho desse parágrafo que você comentou aí, né, e de que serviria se ela viesse só para um povo. E aí, de novo, a gente precisa ampliar esses estudos de Jesus para não pegar um recorte. Nós precisamos pegar o todo do ensino de Jesus para a gente entender melhor. Então, abre esse leque, como você está sugerindo aí, vamos pesquisar. Porque onde Jesus desenvolveu esse tema aqui? Lá na parábola do festim de bodas. Ele convidou alguns que rejeitaram, convidou outros que rejeitaram. Ok, então vem todo mundo. Vamos trazer todo mundo para o festim, desde que esteja com a túnica nupcial, desde que esteja de boa vontade, com coração puro. Vamos lá. É exatamente isso aqui. Jesus vai desenvolver isso muito lá na frente, ou Kardec, né? Desenvolver esse estudo de Jesus muito lá na frente, mas Jesus também, né? Diz aqui esse ensinamento aqui do amar, e mais à frente ele vai dizer, ampliar esse horizonte. E aí, o convite, de novo, a todos nós. Vamos ampliar também o nosso horizonte. Aí vamos ler, lembrando Paulo, né? Vamos observar tudo e ficar com o que é bom, com o que nos ajuda, com o que nos fortalece. Obrigado. Mais alguém Posso quer falar? comentar? Pode, Iria. Posso. Primeira coisa, eu estou fazendo um dossiê sobre aquele assunto lá dos... Ainda não está pronto, tá? Na verdade, eu queria ter terminado até hoje, mas aí houve uns problemas aí que eu tive que me dedicar à minha neta, e aí eu fiquei sem meu tempo disponível. E eu estou fazendo um outro curso também, então eu estou bastante tarefada com isso. Mas a neta está justificado tudo, tá? A neta justifica tudo, fica tranquilo. Isso. Mas duas coisas que eu queria... com todo respeito, que eu sei que vocês são muito estudiosos, sabidos nessas coisas, e eu estou iniciando, né? Eu, a princípio, assim, quando vocês falam da terceira revelação, que é a nossa doutrina abençoada, que chegou, eu tenho, assim, realmente uma alegria de ter conhecido nessa encarnação, tanto que agradeço tanto a Deus todos os dias por ter conhecido nessa encarnação. Porque me foi colocado um livro dos Espíritos há mais ou menos 28 anos atrás, e eu fiquei apavorada, meu Deus, o que é isso? Sabe? Então, hoje, isso me serve muito de como é que eu vou te dizer, de um exemplo para mim mesma, porque às vezes eu falo da doutrina para algumas pessoas e elas têm a mesma reação que eu tive há 28 anos atrás. E eu acho que, assim, isso é uma coisa que ajuda a gente entender todo o crescimento que aconteceu com a gente, né? Que acontece. E quando foi falado ali a respeito do festim de núpcias, eu tenho lido 2 vezes, já li seguidamente para conseguir entender, e tenho uma pergunta. Quando foi falado
Então chamaram os caras não vieram, os convidados não vieram, mandou os empregados ir atrás claro, é uma parábola, né? O rei mandou lá, vai atrás dos convidados e diga que o jantar está pronto. E aí eles mataram alguns escravos dele, né? E outros foram embora e contaram para o rei, e o rei ficou chateado e chamou todos da rua, quem encontrasse, foi assim exatamente, né? Mais ou menos. E aí trouxessem, quem encontra traz aqui, porque a festa estava pronta, né? Os carneiros tinham sido mortos, eles falam, né? E aí o que aconteceu? Todo mundo lá comendo, de repente o rei foi e percebeu que tinha um que não estava com a roupa de festa. E aí que vem minha questão. O rei sabia, na parábola, né? Claro, a gente sabe. Na parábola, o rei sabia que todos estavam nas ruas, que foi convidados de última hora, e só um não estava com as roupas de festim. Ele fala, não está com a túnica de festim de núpcias. E aí mandou ele embora, vai lá, vai ter choro e ranger de dentes. Mas essa parábola não fecha nesse ponto, vocês não concordam? Quer responder, Valdemir? Eu acho que fecha, Íria. A túnica nupcial a que se propõe, a que fala o rei, é o nosso coração. Você está ali de boa vontade? Você está ali porque você quer aprender? É o caso que o Mauro falou agora há pouco aqui. Nós temos 150 pessoas no grupo e tem 30, 40 que participam. E, por favor, sem nenhuma crítica aqui, quem não está participando. Cada um tem o direito de participar quando quiser, como quiser. Mas a parábola nos convida a isso. Purificar o nosso coração. Porque para eu entrar no festim, para entrar no reino dos céus, que esse festim é o reino dos céus, que o reino dos céus se assemelha a um festim de bodas, eu preciso ter o coração puro. Eu preciso estar numa vibração tal, numa sintonia do bem, porque senão eu vou atrapalhar. Pegando aqui um exemplo bem material nosso hoje. Pega alguém com Covid e bota numa festa. Ele acaba contaminando as pessoas. Claro que é uma forçação de barra isso aqui, tá? Esse exemplo aqui é uma forçação de barra, mas só para a gente poder entender. Então, para entrar nesse festim de bodas, eu preciso estar disposto a fazer a minha autotransformação. É o que Kardec fala lá no capítulo 17 do Evangelho. Quando ele diz que o verdadeiro espírito é aquele que se esforça. Então, a partir do momento que eu me esforço, eu visto a túnica nupcial. Se eu não me esforçar, eu vou ser retirado do festim, como muitos estão sendo retirados do festim de bodas, chamado planeta Terra. A gente precisa ampliar esse horizonte aqui para não ficar restrito a um pontinho. Tem muitos irmãos nossos sendo convidados a se retirar, onde haverá prantos e ranger de dentes, porque não vestiu a túnica nupcial do planeta Terra. Porque não vestiu a túnica nupcial desse período de transformação de expiação e provas para a regeneração. E aí está sendo convidado a ser retirado. Então, para mim, a parábola fecha. Eu não vejo essa dificuldade. Não sei se eu ajudei aí na minha fala. Se eu não ajudei, fica à vontade. Não, eu entendi a tua colocação, senhor, eu entendi. A questão Senhor está no céu, né? Senhor é o dono da festa. Eu não sou o dono da festa. Não. O que eu entendi é o seguinte, ó, que se eu sou o rei, eu vou mandar convidar, vamos supor que não seja uma parábola, que seja verdade, né? Que eu realmente fiz uma festa e tal. E daí eu chamo os meus funcionários e digo, vão lá e ajuntam quem vocês encontrarem na rua. Quando eu estou chamando quem encontrar na rua, é evidente que eu vou encontrar muitos sem a roupa nupcial. É nesse ponto que eu quero chegar. Pois é, mas a parábola é um convite também, é um ensinamento, não é só um convite para a festa. É uma parábola. Então, ele está convidando a Íria para vestir a túnica nupcial. A Íria e a todos que não vestiram.
Porque a parábola, de novo, né, é uma historinha, é uma fábula, é um conto, Sei. para nos trazer um ensinamento. Ó, se você não vestir a túnica nupcial, lá no século 20, 19, 20, 21, você vai sair da terra, você vai sair da festa. Então, desde o século I, que ele está nos convidando isso. Vista a túnica nupcial para você continuar no festim de bodas chamado terra. Então, é por isso que ele tira aquela pessoa da festa e você não está com a túnica, para nos ensinar a aprender, a construir, a costurar uma túnica nupcial para nós. Diga, Bel. Eu já botei até no chat. Que eu ia botar, muitos são os chamados, poucos serão os escolhidos, né? A gente ainda está pano de chão, né? Então, quer dizer, o que eu entendo rei é o Deus, né? Tipo, o nosso corpo vai se aprimorando até a gente estar vestidinho com a túnica nupcial, né? Que seria o nosso corpo perispiritual, assim, lindo, brilhando. Até agora a gente está realmente pano de chão. E aquele negócio, o Fogo falou, ele foi na rua e chamou todo mundo, porque muitos serão chamados. Aliás, ele está chamando todo mundo. Todos. Agora, os escolhidos, o que vão poder, o que tem direito, ingressozinho, né? As horas bônus, aquele negócio, aí é outros 500. Por isso que eu estou aqui, eu vou logo falando, eu tenho totalmente interesse. Lembrando também que nessa passagem, Ilha, ele faz associação da túnica nupcial sendo a caridade, né? A caridade representando essa túnica. Então, claro que todos nós temos a mesma condição, mas nem todos nós estamos prontos para o exercício da caridade. E aí ele fala, aquele que não veste essa túnica precisa ainda passar, como ele simbolicamente também fala, né, sobre as dores, o ranger de dentes, o sofrimento, para aprender a caridade, né? Então, tem muita coisa embutida nessas alegorias das parábolas, né? Então, nós precisamos ali dissecá-las e compreender perfeitamente o que cada coisa dessa representa na nossa vida, na nossa caminhada. Tudo bem? Tudo bem. Podemos seguir? Até porque as parábolas ajudam muito a compreensão, né? Naquela época, então, se ele não usasse parábolas, seria, assim, muito difícil, né? A pessoa está botando aqui, né? A Angélica botou assim, Bel, eu ainda estou vestida com um pano de chão mais surrado que existe. Aí eu vou dizer o seguinte, gente, não vamos nos depreciar tanto assim. Nós já estamos aí, pelo menos, com a vontade de mudar. Isso já é um grande negócio, né? Porque, olha só, também existe um posicionamento que a gente precisa mudar. Pelo menos eu penso assim. A gente sempre se acha aquém da condição de fazer alguma coisa. Nós temos que mudar essa interpretação. Nós estamos prontos para fazer alguma coisa, né? E aí nos lançarmos a fazer aquilo que está ao nosso alcance, né? Então, assim, como o Valdeni falou, para a gente construir essa túnica, costurar essa túnica, é com ação. Então, vamos fazer a ação no bem, né? Dizem lá, né, que o bem que fazemos é nosso advogado onde quer que estejamos. Então, vamos fazer o bem. Se é pouco ou é muito, depende de nós. O que aos olhos, né, da Ilha pode ser muita coisa, aos olhos da Geórgia pode ser uma coisa simples. Jesus falou isso, né? Todos nós, até hoje, nos admiramos do que Jesus fez, né? É algo inimaginável na nossa cabeça. Mas ele falou, vocês se admiram disso que eu faço? Vocês farão isso e muito mais. Então, veja que não há impedimento. Não há um tempo para isso. O tempo, quem determina somos nós. Pela nossa busca, pelo nosso esforço, pela nossa transformação, pelo nosso conhecimento, pela nossa envergadura moral que nós nos impomos. Por isso que aqui ele diz, no segundo parágrafo desse
desse item, que o céu e a terra não passarão. E, de fato, não passarão para cada um de nós. Porque se nós não conseguirmos acompanhar essa viagem nesse vagão, nós vamos descer e pegar o próximo. E aí, aqueles que foram. A gente vai ter que esperar um pouquinho para pegar o próximo, né? Então, é isso que nós temos que entender. A Maurícia, você queria falar? Abre o áudio. É só pensar alguma coisa em cima do que já foi dito realmente. Aqueles que estão abandonados nas sarjetas, a maioria deles estão trabalhando mais que nós, que falamos, que usamos as mãos, que caminhamos em favor do bem. Ele, lá na sarjeta, está trabalhando mais que nós, porque o primeiro recado que ele dá é que o teu pai, que é Deus, é o meu também. Eu perdi todas as oportunidades. Estou aqui despertando você. Quando a gente sabe olhar para aquele que está ali, estou despertando você para que você mude, porque o chamado é para todos, realmente. Verdade. Vamos adiante? Ok? Verinha, pode ler? O papel de Jesus, porém, não foi apenas o de um legislador moralista, sem outra autoridade que a da sua palavra. Ele veio cumprir as profecias que haviam anunciado sua vinda. E a sua autoridade provinha da natureza excepcional do seu espírito e da sua missão divina. Ele veio ensinar aos homens que a verdadeira vida não está na terra, mas no reino dos céus. Ensinar-lhes o caminho que os conduz a esse reino, os meios de se reconciliarem com Deus e de preveni-los quanto à marcha das coisas que devem acontecer para a realização dos destinos humanos. Entretanto, ele não disse tudo, e sobre muitos pontos limitou-se a lançar o germe de verdades que ele mesmo declarou, não podiam ainda ser compreendidas. Falou de tudo, mas em termos mais ou menos explícitos, e para perceber o sentido oculto de certas palavras, era preciso que novas ideias e novos conhecimentos viessem nos dar a solução, e essas ideias não poderiam surgir antes de um certo grau de maturidade do espírito humano. A ciência devia contribuir poderosamente para o surgimento e o desenvolvimento dessas ideias. Era preciso, portanto, dar tempo para que a ciência progredisse. Perfeito, né, essa colocação, né? De novo, precisava do nosso amadurecimento. Então, Jesus falou à sua época aquilo que nós éramos capazes de entender, e mesmo assim não entendia. Olha Nicodemos lá, né? Doutor da lei, e não entendia o que Jesus falava. Senhor, como é que eu vou voltar de novo, entrar no ventre da minha mãe, para poder nascer de novo? Ele falou, você, doutor em Jerusalém, não sabe isso? Então, por mais que Jesus tentasse, né, trazer por palavras o seu ensino na visão mais simples, ainda era complexo, porque as pessoas não estavam em condições de compreendê-la em sua profundidade. E, como diz aqui, encerrando esse item do Cristo, realmente, e quando ele falou lá, pedirei ao Pai que vos envie o Consolador que ficará com vós para todo sempre. Ora, se vai ficar conosco para todo sempre, não pode ser uma pessoa, porque ninguém fica para semente. Então, teria que vir num formato duradouro, que perpassasse o tempo. Então, de fato, veio no formato de doutrina. Mas, no formato de doutrina, precisava ter bases que dessem sustentação. E essa sustentação tinha que vir, e vem até nos dias de hoje, sustentada pela ciência. Então, para explicar os fenômenos que eram desconhecidos à época, os elementos científicos tinham que estar ali consolidados. E aí a gente entende todo o processo, por que aconteceu. E aí, de novo, se a gente for estudar aquilo que aconteceu à época, né, as transformações sociais, né, por que na França, né, se brigou tanto para sair do jugo da igreja, né? Por que lá foi a maior concentração de pensadores nos mais diversos aspectos, né?
porque estava no plano. Está aqui, ó. O Cristo falando, estava no plano. Então, precisava que as coisas acontecessem para dar meios da doutrina chegar, ter o seu espaço, ser ouvida e consolidada. Então, aí a gente vai entendendo. Por isso que a gente fala sempre, estudar a doutrina espírita é também se permitir navegar pelas suas raízes, essas históricas, né? Essas que vão nos explicar como aconteceu. Aí a gente... então foi por isso. Aí a gente faz as conexões. Jesus falou isso lá, cara. Olha como é que foi a coisa. Ó, teve o tempo, sim, de amadurecimento, teve o tempo, sim, da igreja perder o seu poder, né? A sua subjugação social, política, né? Teve o tempo, então, dos pensadores terem voz, de Kardec vir mergulhado nesse grupo, né? Ser respeitado, porque se ele não fosse respeitado, nós também não teríamos hoje doutrina espírita. Então, tudo está encaixado, né, nesse quebra-cabeça para que o resultado fosse o que nós temos hoje. E nós ainda estamos montando o quebra-cabeça, né? Porque Kardec disse, não disse tudo. A ciência ainda, né, vai revelar muita coisa, e se a ciência provar alguma coisa contrária à doutrina espírita, fique com a ciência. Até hoje, só vem comprovando, né? Graças a Deus. Ô, Mauro, é isso que eu ia falar, que a gente até hoje não compreendeu, né? Eu sou espírita desde criança, já li o Evangelho, acho que muitas vezes em culto no lar, e cada vez que eu leio, parece que eu estou lendo alguma coisa nova. Porque a compreensão vai mudando com o tempo, né? Então, a gente até hoje está tentando entender. É isso mesmo. E quanto mais nós avançamos em conhecimento, podemos voltar no início da doutrina, que vamos encontrar elementos ali que a gente não percebeu. Por quê? Porque a gente passa desapercebido. Acho que uma palavra é pouco importante, né? Mas, na medida que a gente vai amadurecendo, a gente volta aos estudos e entende com maior profundidade. É uma coisa fantástica. Alguém mais quer falar? Fala, Valdemir. Lembrando aqui desses livrinhos do Emmanuel, que eu acabei de ler um aqui, o nosso, Vinha de Luz, ele fez um estudo evangélico, um estudo dos evangelhos, dos textos bíblicos lá na parte espiritual, para poder desenvolver esse estudo para a gente aqui. E numa palestra do Haroldo, eu ouvi o Haroldo falando isso, que o Emmanuel chegou a narrar num grupo fechado lá que ele participava, que nesse grupo onde ele ia estudar, ele se sentia um crocodilo. Imagina, hein? Pois é. Então, imagina, o Emmanuel olha para um texto, para o universo, eu sou um crocodilo, eu estou na Idade da Pedra. E crocodilo aqui porque não evoluiu, né? Ele está lá naquela mesma forma do início dos tempos. Pré-histórico. Então, é progressivo. Nós nunca vamos parar de estudar. Nós nunca vamos parar de ler de maneira diferente o Evangelho, como a Cristina disse aí, né? Já li umas 5 vezes. Eu já li umas 10 vezes o Evangelho, e só o culto lá, eu acho que comecei em 1980, então eu já estou 40 e tantos anos aí fazendo culto no lar. E ainda me surpreendo com coisas que eu não tinha percebido, com coisas que eu não vi. Quanto mais nós vamos nos amadurecendo em termos de idade mesmo, em termos intelectuais, em termos de maturidade, a gente vai percebendo nuances diferentes. É por isso que as parábolas são eternas. Porque as parábolas vão sendo interpretadas à medida que nós vamos evoluindo. Uma parábola explicada no século I ou no século II, uma parábola explicada, é completamente diferente da parábola explicada hoje. Então, esse estudo, não tenhamos dúvida, vamos passar
para a eternidade estudante. Jesus estuda. É o que ele diz lá, né? O Pai trabalha e eu trabalho também. Ele trabalha sempre. E esse trabalho é um estudo. Por isso que o Espírito de Verdade, lá no capítulo 6 do Evangelho, nos conclama a dois ensinamentos principais, que é amar e instruir. Então, nós vamos nos instruindo para a eternidade. Então, não tenhamos pressa, mas não tenhamos pressa de saber tudo, mas tenhamos pressa de começar o estudo, de realmente nos dedicar um pouco mais a esse estudo. Porque o conhecimento intelectual, o desenvolvimento intelectual, precede a moral. Então, eu preciso primeiro saber, para depois entender, vivenciar. Por isso, o convite para que estudemos. E vamos estudar, com certeza, para o resto da eternidade, né? Para passar o resto do tempo, dos tempos estudando. E não vamos saber tudo. Vamos sempre nos concordar. Talvez não um crocodilo, mas um jacaré, um camaleão, um lagarto. A gente numa posição mais evoluída, mas ainda no nível bem quadrúpede, rastejante, aquela coisa assim, bem próxima ainda do nosso nível de evolução. É verdade. Eu costumo dizer, e sempre que eu posso falar, inclusive com pessoas do movimento espírita, né, a respeito disso, eu digo o seguinte, gente, doutrina espírita não é para que a gente se encontre numa religião, não. Ela é para a nossa vida. Vida, porque ela fará parte mesmo quando nós desencarnarmos. Ela é um elemento educacional na nossa vida. Então, estudar a doutrina espírita não deveria apenas ser no momento em que a gente se dedica a um espaço religioso na nossa vida. Não. Apenas no dia do sábado, né? Oi? Não devia ser só no dia de sábado, né? Né? Não deveria ser só por 1 hora, né? Nós precisamos entender que nós temos nas mãos uma bússola segura para a nossa caminhada na vida. Olha, eu não sei se os irmãos aqui já tiveram essa oportunidade. Quando a gente vai no atendimento fraterno, em que a gente vai lá cheio de problemas dos mais variados e vai conversar com o atendente, com o irmão que está lá disposto a nos ajudar, a gente vai encontrar, né, dentro da doutrina espírita, os elementos para compreendermos aquilo que estamos vivendo. Aí a gente escuta assim, caramba, eu nunca pensei por esse lado. Poxa, isso que você falou, eu nunca tinha pensado. Mas não é porque a gente é inteligente, é mais sábio ou é superior, não. Porque a gente se dedicou um pouco mais a estudar esse compêndio consolador. Então, gente, de novo, o convite aqui, acho que o convite de hoje é esse, né? Vamos mergulhar no conhecimento que a doutrina espírita nos traz, porque nós vamos encontrar as respostas que precisamos. E se nós temos as respostas daquilo que precisamos, nós vamos compreender melhor o nosso papel nesta vida. E, com isso, vamos nos consolar, vamos nos pacificar, vamos compreender melhor o outro, vamos ser menos beligerantes uns com os outros, mais pacíficos, né? Então, olha quanto benefício nós podemos alcançar com o conhecimento que a doutrina nos traz. Então, a gente não conseguirá dar um passo qualitativo na nossa evolução moral se nós não compreendermos o porquê temos que dar o passo. Então, nós temos que, de fato, buscar o conhecimento para que ele nos ajude a caminhar. Diga, Mauri. A doutrina, no Evangelho segundo o Espiritismo, cita 8 livros antigos, Isaías, Jeremias, Tobias,
O mais difícil de achar, que eu demorei muito para pegar, foi o livro de Tobias. E quem lê esse livro hoje, alicerçando o pedir, obtereis, batei, a porta se abrirá, o mais difícil desse livro é você descobrir que ele cita exatamente o que acontece no nosso mundo hoje. E esse, o Tobias, era um dos livros dos profetas pequenos. Ele só está na Bíblia do católico, que fala em anjo. Quer dizer, o mais difícil foi esse. Se a gente procurar ler esses livros citados no nosso Evangelho, a nossa mente vai se abrir como um farol para o alto. Obrigado, Mauri. Abel botou aqui, né, no chat, né? Quanto mais sei que nada sei, né? Sócrates estava certo. E é verdade, né? E que bom que a gente tenha essa compreensão, porque já é um sinal de humildade, né? De reconhecer o quanto que nós ainda estamos distante do alvo, né? Da linha de chegada. Isso é muito bom. Então, gente, se nada mais temos a discutir hoje, vamos parar aqui. Na semana que vem voltaremos no item O Espiritismo. Tá bom? Aí vamos falar. Hoje. Foi rápido, né, Ilha? Nossa, passou tão rápido. Quando o papo é bom, corre rápido. Vamos, e então... esse assunto, se me permite, esse assunto daria para discutir um monte de coisa ainda, né? Ah, é. É O resto da muito vida. suco. Dá para discutir para a eternidade. Eu queria pegar um gancho rapidinho que o senhor Valdeni falou antes, que a gente tem que buscar, não se deter apenas aos estudos aqui, mas buscar outras formas de estudar, né? E eu acho que a pessoa que escreveu ali que nós ainda somos pano de chão, depois o senhor Mauro falou, não é tanto assim no também, céu, Ilha, pelo amor de Deus. Já estamos um pouquinho andando, né? Mas aí eu entendi que eu acho que ela quis dizer também assim, nesse sentido, que quanto mais a gente está estudando, a gente busca, a gente percebe que a gente não sabe nada, que tem tanta outra coisa, muita outra coisa ainda para a gente aprender, né? Eu acho que nesse sentido que ela quis dizer, eu acho que é muito, muito legal isso. Eu queria dizer também que, assim, uma maneira de buscar, quando o senhor Valdeni falou que a gente tem que buscar entender a inserção do tempo, que as coisas aconteceu, isso é muito importante. Eu sugiro que as pessoas ouçam muito o vídeo do Jorge Elahá, porque ele fala muito do Antigo Testamento de uma maneira tão clara, tão objetiva, tão fácil da gente entender, que faz todo sentido. Eu estou aprendendo muito com as palestras que eu ouço dele. Que bom. Continue assim. Então, vamos fazer a nossa prece, né? Eu peço novamente que nós lembremos da nossa irmã Margarete, da nossa irmã Mariana, que elas continuem fazendo parte das nossas orações ao longo dos dias que se seguirão, para que ela se fortaleça sempre um pouco mais e consiga vencer esse momento que foi interrompido, né, a tentativa, mas que ainda é algo muito frágil na sua vida, né, que ela se fortaleça. Vamos pedir, então, à nossa irmã Isabel que ela possa fazer a nossa prece e que todos nós nos unamos a ela e que sejam suas palavras as nossas de agradecimento na noite de hoje. Que Jesus a ampare. Mestre amado Jesus, estamos mais uma vez aqui reunidos para escutar as suas palavras, que são como um mel que vem e desce pela nossa alma, é como um bálsamo que nos alivia toda a dor, todo o desânimo. Esperamos que o Senhor possa também jogar esse bálsamo em todos que estão precisando, principalmente a irmã que está tão perdida, está tão sem rumo, precisando da sua ajuda. Que, por favor, que ela possa ser auxiliada da melhor maneira possível nessa jornada aqui na Terra, que possamos fazer uma corrente positiva para dar para ela os melhores pensamentos, as melhores vibrações, para ela sentir esse amor, se sentir amparada, não se sentir tão sozinha. Que possamos fazer isso, sempre ficar unido nesse pensamento no bem, para ajudar
todos aqueles que estão no mesmo problema, nas mesmas situações de depressão, de desânimo, de desespero, que a gente possa ser esse pinguinho de luz na vida deles. E, mais uma vez, agradecidos pela oportunidade desse ensino, que vai melhorar um pouquinho a nossa túnica nupcial, que a gente pode dar por encerrado o estudo da noite de hoje. Graças a Deus. Graças a Deus. Daqui a Obrigado, pouco você gente. toalha felpuda. Gente, um beijo. Lembre-se da Rádio Rio de Janeiro, não se esqueçam, tá bom? A foto. Amanhã é dia, a foto. Amanhã é dia, então estejam lá, mandem suas perguntas, participem da rádio, da programação da rádio, porque isso também ajuda a rádio e nos ajuda, né? A aprender. Neide, dá uma virada na câmera aí, Neide, para sair a árvore de Natal, tá maneiro. Vai ser natalina a foto. Vai ser publicada, Mauro, essa reunião? Vai sim, está gravada. Daqui a pouco eu boto lá. Mandar para os amigos, é isso aí, que beleza. Um beijo, gente. Boa noite, pessoal. Com Deus. Marquinhos. Oi, Deus. Boa noite. Marquinhos, trazer o dossiê na próxima aula, viu? Obrigada. Com Deus. Valeu. Andréia. Cadê a Andréia? Andréia está aqui? Por aí. Tava aí, saiu. Fugiu. Ela tava aí, saiu. Oi. Mauro, eu não estou mandando mais perguntas para a Rádio Rio de Janeiro, porque agora eu faço aqui. Ah, é? Não, faz lá para ajudar o programa. Agora só escuto, agora só ouvindo. Mas lá curtindo e compartilhando. Tá bem. Mas estejam lá, deixem um like. Não esqueça de deixar o like para fortalecer o canal da rádio. Isso, tá bom? toda quarta, segunda, terça, quarta e sexta. É isso aí. Beijo, gente. Fiquem com Deus. Tchau, gente. Boa noite. Um beijo. Tchau, gente. Tudo de bom. Tchau.